bom dia, bom dia, pessoal. Cadê você? Deixa eu virar aqui. Vai. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje a live é comigo mesmo. Sejam bem-vindos, meus amigos. Bom dia. Bom dia. Tomatinho voltou, Tomatinho chegou, Tomatinho tá saindo. Então, é isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Deixa eu achar aqui o texto que eu estava procurando. Estava procurando um texto aqui sobre a fé. Bom dia, Yamin. Bom dia, Su, Jaqueline, Rubens Cordeiro, meu irmão, Tiffany Leuven, seja bem-vinda, Ereni, Manu, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com Gálatas capítulo 6, versículo 10. A senha de hoje é Gálatas 610, tá? Para você lembrar a senha, Gálatas 610. Hoje eu recebi visita aqui de Santo André, estou muito feliz. Pessoal lá de Igreja Por Amor. Anos atrás, o pessoal aqui fundou uma igreja no cinema em Santo André. E depois de um tempo, os caminhos mudaram. Eles acabaram encerrando o trabalho lá. E aí surgiu a Igreja Por Amor do Vitor Azevedo. E hoje esses caras estão lá sendo bem abençoadores lá na Igreja do Vitor Azevedo. E vieram aí, passaram desde ontem comigo. Agora estão indo almoçar na casa do Vinícius. Vamos tirar aqui tirar o nasalado do nariz. Hoje já corri meus 10 quilômetros junto com o Felipe. Foi muito bom. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Uma das coisas que eu uso de filtro quando o assunto é filantropia, esmola, quando o assunto é doação, boa ação, eu não me impressiono com pobreza. Se tem uma coisa que não me deixa comovido é alguém pobre, com carrinho de papel, com a criança ranhentinha em volta, pedindo comida, pedindo dinheiro, aquela coisa arada toda. Eu percebo que uma das coisas que a gente faz é que a gente ajuda muitas pessoas por culpa, não por compaixão. Porque qual que é a culpa? A culpa é o seguinte: pega aqui R$5 e sai, entendeu? Por quê? Porque aquilo ali te constrange, aquilo te deixa meio sem jeito, você não sabe o que fazer com aquilo. E eu sou o contrário, eu não dou R$5, mas eu fico ali com ele. E aí quem fica constrangido normalmente é o próprio pobre mesmo que fica constrangido, que eu começo a fazer algumas perguntas. E essas perguntas são perguntas que na verdade deixam eles muito desconfortáveis, né? Aonde você mora? O que aconteceu entre você e sua mãe? Por que você não perdoa? E normalmente esses caras sempre tem alguém para perdoar. Ou é alguém na rua que ele brigou, matou, ou é um irmão, ou é uma esposa que ele não perdoou. E normalmente o mendigo, ele termina sempre sendo fruto de uma atitude, por isso que ele tá ali. Raramente uma pessoa tá na merda por culpa da vida, raramente. Normalmente são atitudes. E aqui esse texto está falando assim, enquanto você tiver oportunidade, faça o bem a todos. Faça o bem. Fazer o bem é o quê? É fazer o que está no teu alcance, fazer o que você pode fazer.
E esse texto está dizendo, mas principalmente aos da família da fé. Muitas vezes eu percebo que nós estamos ajudando o mundo inteiro, mas não estamos ajudando quem nós temos o encargo de ajudar. Existem pessoas na sua congregação, existem pessoas na sua comunidade, existem pessoas no seu home church que precisam do seu socorro. Pessoas que precisam muito do seu dinheiro, pessoas que precisam muito daquele sofá que você não usa mais e você deveria não pôr na rua, mas ligar para alguém que você reconhece a necessidade e falar assim: você não gostaria de receber um sofá? Você não gostaria de receber algumas roupas? Tô percebendo que você tem o mesmo porte que eu tô me desfazendo de algumas camisas, você gostaria de receber algumas camisas? E a gente precisa ter um pouco mais da síndrome maçônica. Sabe aquela sociedade secreta? Por que o maçom ele gosta de ser maçom? Por conveniência, principalmente por conveniência. Primeiro que ele tem status, segundo que ele vai ter network, terceiro que ele vai ter benefícios. Ninguém é maçom porque é bonitinho, porque, cara, é uma religião muito legal. Não. Ali é uma sociedade onde há ajuda. Se o maçom ele fica com o pneu furado, dependendo do sinal que ele faz na rua, o outro maçom para e socorre ele. A maçonaria é uma sociedade de ajuda mútua. E o cristianismo ele não precisa ser maçônico. Só que, em compensação, o cristianismo às vezes ele fica envergonhado por outras religiões como maçonaria, espiritismo. No quesito de boas obras, de inteligência de boas obras, o cristianismo perde para várias pessoas. E eu acredito que nós, como crentes em Jesus, nós temos sim um encargo muito maior de nós auxiliarmos pessoas à nossa volta que estão literalmente precisando de você. A expressão da graça é a medida da ausência de necessidade numa comunidade. Mas a comunidade do bairro Água Verde? Não. Comunidade? Não. Comunidade pode ser 5 famílias que congregam em sua casa. É uma comunidade, uma coletividade. A comunidade pode ser aquela igreja de 50 pessoas que você frequenta. E muitas pessoas pensam: nossa, só 50 pessoas? Essa igreja não tem sucesso. Por quê? Porque elas medem o sucesso pelo número de pessoas que sentam numa cadeira. Mas na verdade o sucesso é o número de necessitados que uma igreja não tem. Uma igreja, o princípio básico, quando existe ali o Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo, a primeira expressão de igreja é que à medida que alguém tinha necessidade, eles vendiam as propriedades. Então a gente está falando sim de grandes quantias. E dividiam. Só que eles dividiam à medida da necessidade. Eles não dividiam numa mentalidade comunista, onde todo mundo tem que ter igual. Ninguém pode ter mais que o outro. Não. Isso não é nada apostólico, isso não tem nada a ver com Atos dos Apóstolos. Só que uma coisa é fato. À medida que alguém tinha necessidade, eles vendiam e dividiam. E eu quero trazer para você hoje essa compreensão de você começar a se responsabilizar mais por irmãos da fé. Pessoas que você sabe muito bem que enquanto você pode, faça o bem a eles. Faça o bem. Liga lá e fala: sobrou um bolo de aniversário aqui, sobrou um marmitex, tá sobrando aqui um forninho elétrico que eu não uso mais, você não quer vender e fazer uma grana para você. Seja abençoador, mas foque assim, coloque uma lista de 5 pessoas que você vai intencionalmente assistir essas pessoas. 5 famílias, 5 casais, 5 solteiros, 5 pessoas que você olha e fala assim: eu vou ser suporte para essa pessoa. Essa pessoa ela tem tão pouco, ela faz tanto para ter tão pouco que eu vou servir de suporte. Eu acredito que nós precisamos de fato cuidar com o fermento dos fariseus. Jesus ele falou assim: um pouco de fermento levada toda a massa. Nós rapidamente na fé nós nos tornamos fariseus, e fariseus são competitivos, são performáticos. Fariseus eles falam: se eu conseguir, você tem que conseguir também. Só que o fato que o reino de justiça, alegria e paz não funciona assim. Não é um reino meritocrático, é um reino de generosidade, de abundância. Amém? Então hoje eu quero te desafiar isso, a você atender principalmente aos da família.
pegue pessoas que você ama muito, pessoas que são maridos de uma só mulher, não dado a muito vinho, não dado a glutonaria, pessoas que não têm ralos financeiros, mas vivem sem dinheiro, pessoas que não estão endividadas, mas elas não têm o suficiente. E assista essas pessoas, seja generoso com elas. Beleza? Então, pessoal, hoje eu quero falar rapidamente sobre comunicação e oratória. O tópico é como você pode falar de maneira que as pessoas gostem de te ouvir. Eu percebo que quando eu chamo algumas pessoas para fazer uma live aqui, essas pessoas elas simplesmente elas estremecem. Elas ficam assim um dia inteiro antes passando mal, elas ficam uma expectativa muito alta e ficam, meu Deus, o Cal vai falar comigo e o que eu vou responder, o que eu vou falar. E o fato é que quando você não sabe como falar, sempre vão cobrar mais caro de você. O fato é que se você não sabe como falar, você talvez não encontre aquela vaga da escola que você precisava porque você não soube falar. Talvez você não consiga um desconto no boleto que já venceu e você não pagou. Por quê? Porque você não sabe falar. Quando nós não sabemos como falar, nós seremos mal interpretados. E eu percebo na cultura americana, principalmente, que falar é inerente à cultura. Uma das coisas básicas do americano é que ele sabe falar. Você vai pegar um americano e colocar ele para falar em público, a queima-roupas. Esse cara parece que ele é palestrante. É um cara que sabe como entonar, ele sabe como cativar, ele sabe como prender a atenção das pessoas, ele sabe como interagir. Por quê? Porque ele fala para fora. Porque o americano, por natureza, ele é destemido, por natureza, ele é encorajado. A questão da reputação do americano, ela é muito curada. O americano, ele tá pouco aí com o que estão pensando dele. Por isso que ele é até tido como folgado. Em vários lugares, americanos são tidos como sem noção. Porque eles são sem noção. Eu morei lá e americano é sem noção. Ele às vezes, ele peca às vezes na leitura que ele não consegue fazer das pessoas que estão em volta dele. Então ele fala o que ele está pensando, ele fala o que ele quer, ele fala o que ele acha, ele fala o que ele não concorda. Por quê? Porque ele não está nem aí com o que estão pensando sobre o que ele fala, sobre como ele fala. Eu percebo que minhas crianças hoje, a língua materna deles é o inglês, eles falam basicamente 90% do tempo em inglês aqui em casa. E eu percebo quanto o simples fato deles não falarem português e falarem inglês parece que facilita. E eu percebo o Calvin de 2 anos, parece que ele interpreta falando. Ele parece um mini artista falando. Ok, daddy, ok. Oh my gosh. Ele olha e fala, oh my gosh. Cara, só tem 2 anos. E aí eu acredito que o próprio idioma, ele facilita. Tem algumas expressões verbais do idioma que tornam a coisa um pouquinho mais lúdica, mais divertida, uma coisa um pouquinho mais descontraída, uma coisa um pouquinho mais legal, mais cool. E no português, eu percebo que o português é uma língua muito elitizada, é uma língua culta, é uma língua bacana, assim. Muitas pessoas elas são fãs do português porque elas falam, nossa, eu adoro escutar português. Eu tenho um amigo, o Nuno Ornelas, que é pastor em Portugal, ele fala, cara, eu amo o português, eu amo escutar o português do Brasil, porque parece uma língua nobre. Só que mesmo que parece uma língua nobre, o português ele parece muito sério. O português ele parece muito... Porque ou o cara fala tudo errado, nós fumamos, R$5, tipo, parece que pro cara ser descontraído, divertido, o cara tem que falar errado umas paradas. E aí, eu percebo que o português torna as relações um pouquinho mais sérias. As pessoas elas são muito sérias entre elas. Elas não têm o tino da comunicação, do humor e da coisa assim um pouquinho mais relax, calma, tá tudo tranquilo. Leva na esportiva, sabe? Aquela coisa assim, tipo, isso aí, a gente tá curtindo, a gente tá brincando, a gente tá se divertindo. Então hoje eu quero falar sobre como você falar de maneiras que pessoas queiram te ouvir. Coisas básicas, que talvez você peca em coisinhas tão pequenas que você não entende por que talvez você é tão preso
Talvez você é tão rígido para falar, quando na verdade você podia ser mais flow, você podia fluir mais, ser mais lubrificado, ser uma coisa assim um pouquinho mais... já percebeu que quando um amigo teu fala assim, cara, eu preciso falar com você. Cara, você fala, você fala, ferrou. Só que na verdade ele não quer falar com você, ele quer só tomar um café, ele quer ter um tempo com você. Em inglês você já ia falar, let's hang out. Vamos dar uma saída, vamos hang out é tipo assim, vamos enganchar juntos. Só que por quê? Porque na cabeça vem outra sensação, vem outro sentimento, vem outra expectativa. Então, eu vou começar falando sobre 7 pecados capitais da fala, que são erros mortais. São 7 pecados capitais que estão presentes na nossa comunicação verbal. O primeiro deles é a tal da fofoca. Tem pessoas que fofocam tanto, que falam tanto uma das outras, que elas já nem discernem mais quando que elas estão falando de si ou quando estão falando de alguém. Por quê? Porque elas falam demais dos outros. Elas falam demais das pessoas. A fofoca está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Porque a fofoca é aquela coisa com a intenção certa que você estava falando, mas a coisa errada que você falou. Porque não devia ter falado. Não, mas é verdade. Pois é, mas não sendo de verdade não qualifica você para falar o que não cabe a você falar. Existem alguns problemas, alguns assuntos que não são teus, que não são meus. Então, por mais verdadeiros que sejam, esses assuntos não deveriam ser falados por nós. Existem outros assuntos que a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: para que eu falei isso? Isso trouxe o que para nós? Por que você está falando isso? E eu várias vezes eu faço isso com algumas pessoas. A pessoa vem e fala, nossa, você viu que fulano falou aquilo do ciclano e saiu da igreja. Daí eu olho e falo assim, mas por que você está me falando isso? Porque eu sou pastor? Porque você está querendo dizer que aquela igreja é ruim? E de repente você vai perceber que a pessoa ela nem sabe por que ela está te falando, mas ela está te falando. Por quê? Porque não tem assunto para falar. Quando a gente não tem assunto para falar, a gente precisa falar dos assuntos dos outros. Então é o seguinte, antes de falar dos outros, tem assunto, tem conteúdo para falar. Quem tem conteúdo não fala dos outros. Por quê? Porque não dá tempo de falar dos outros. Não faz sentido ficar falando dos outros. Por quê? Porque você tem conteúdo, você tem história para contar, você tem uma coisa boa para contar, você tem uma novidade para trazer para a pessoa. Então, você tem tanta coisa para falar que dos outros você nem quer falar. Então, primeiro erro mortal para que as pessoas te escutem. Elimina a fofoca do teu contexto. Elimina a fofoca. Fala, não, dos outros eu não vou falar. Eu já fiz, por muitas vezes eu fiz esse voto. Eu falei, não, eu não posso falar dos outros. E cara, sempre volta. Por quê? Porque é um hábito adquirido. Nós temos tantas pessoas na nossa volta falando mal dos outros, que de repente falar mal dos outros te dá conforto. Você fala, todo mundo está falando, vou falar também. Segundo lugar, cuidado com os julgamentos. Julgamentos podem ser um tiro no pé. Por quê? Porque o julgamento ele é sempre feito baseado... Hoje o ventinho me fez mal hoje, correndo. Julgamentos normalmente denunciam um valor moral, ético teu que talvez está muito descalibrado, que está muito desregulado. Eu percebo que algumas pessoas elas vão falar mal de... nossa, você viu a tatuagem dele? Daí você fala, não, onde já se viu ter uma tatuagem daquela? E daí você olha e fala assim, mas na verdade o problema está em você. Você que está tendo uma leitura muito fora. Qual o problema de ter uma tatuagem daquela? Não, mas você viu que ele falou isso, e de repente você fala, não, ele não falou nada demais. Na verdade são os teus valores, é você mesmo que está em confusão daquilo que você acredita. Ele está certo no que ele falou. O julgamento normalmente denuncia valores equivocados que nós carregamos. Porque nós sempre julgamos as pessoas no senso de valor moral ético que nós carregamos.
Então, julgar fala mais de você do que dos outros. E é num julgamento torto que você faz, numa bola fora que você dá, que você denuncia o quanto você não é, o quanto você não tem, o quanto você não compreende, não tem uma clareza sobre aquilo ali. Número 3, negatividade. Pessoas, elas estão com a língua carregada de negatividade. Negatividade é você sempre se orientar pelo... Nossa, você viu o que aconteceu em Beirute? Nossa, são 500 mortos. Nossa, você viu que caiu um avião? Você viu que... Por quê? Porque essa pessoa, ela está procurando alguém para conseguir pôr para fora aquilo que está ruim dentro dela. Pessoas negativas, elas estão procurando latas de lixo para tentar se libertar do lixo que está dentro delas. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Um coração negativo fala coisas negativas. Só que um coração negativo, nem quem tem esse coração gosta de ser assim. Pessoas negativas, elas não gostam de serem negativas. Por isso elas estão procurando pessoas positivas para elas depositarem um pouco da negatividade delas e se sentirem confortáveis. Por quê? Porque elas não são assim. Porque elas não conseguem ser positivas. Entenda uma coisa, elimina a negatividade. Negatividade, wow before how. You need to say always wow before how. Um dos valores que eu aprendi, que antes de você falar como, que é o how, você tem que falar uau. Teu filho vem e fala uma coisa assim mais descabida do mundo, uma coisa louca assim, tipo uma coisa que não, meu filho, está por fora. Antes de você falar pro teu filho como, antes de você recriminar o seu filho, antes de você colocar ele para baixo, celebre ele com uau, filho, sério, puxa, que legal. E depois que você falou puxa, que legal, que você contextualiza e leva ele na consciência daquilo que ele está falando. Só que normalmente nós perdemos a energia de falar uma coisa para uma pessoa, porque antes das pessoas celebrar, elas já colocam como assim? Como? Por quê? Porque é negatividade. Uma pessoa negativa, ela não recebe uma boa notícia com alegria. Uma pessoa negativa não recebe uma notícia com alegria. Por isso eu e você, nós precisamos nos libertar da negatividade, do negativismo. Número 4, reclamação, murmuração. Você sabia que o sofrimento ele é viral? Um sofrimento ele é viral. Ele viraliza muito mais rápido do que uma boa notícia. Uma conquista sua, um filho teu que deu certo, um visto que você recebeu, ele viraliza bem menos. Por quê? Porque as pessoas elas têm facilidade mais em chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E de repente a gente começa a entrar num ciclo vicioso de reclamação, de murmuração, onde você nem sabe o que está murmurando, mas na verdade você está murmurando para não perder o costume. E de repente você fala, meu Deus, essa chuva não para. Meu Deus, olha que perigo que ficou aqui essa avenida agora na frente da tua casa, Cal. Puxa vida, ficou ruim para os seus filhos, né? Meu Deus, Cal. E de repente eu olho e falo assim, mas nem ficou tão ruim. De repente você olha e fala, putz, mas eu mesmo gostei dessa avenida. Eu mesmo gostei, tá ótimo. Casa valia X milhões, agora vale X,9 milhões. Então, cuidado com a reclamação. Cuidado com a murmuração. Não murmure, por pior que seja. A murmuração acentua o sofrimento. Quanto mais você está em sofrimento, mais a murmuração tem capacidade de tirar a força, a energia. E na verdade, no sofrimento, você precisa, na verdade, de energia. Então, se tem uma coisa que você precisa do sofrimento, é alguém falando, vamos lá, vai dar certo. Segura, aguenta, só mais um pouco, você vai sair disso. E de repente a gente faz o contrário, no sofrimento que a gente fica, meu Deus, mas não aguento, ai, tá louco. Não acredito que a internet não funciona, não acredito que... E no final você piora as coisas. Número 5, desculpas. 7 pecados capitais da fala. A sua fala cheia de desculpas.
As pessoas, elas literalmente se justificam o tempo todo por desculpa. Ó, pessoal, hoje não vou poder porque minha sogra tá se cuidando para não pegar Covid. Aí você olha e fala, não, mas como assim? O que tem a ver isso com a gente? Não, é que eu preciso ver umas coisas lá e tals. Quando uma pessoa fala, preciso ver umas coisas lá e tals, eu já falo, ih, cara, desculpa. Elimine a desculpa da sua vida. Seja mais honesto, franco, homem o suficiente para você dizer o que realmente você acredita. Alguém te convidou para um churrasco. Esse churrasco é muito tarde. Esse churrasco, eles bebem demais. Esse churrasco, a conversa é muito fútil. Tenha mais coragem de chegar e falar assim, não, obrigado. Eu, na verdade, durante a semana eu prefiro ficar em casa. Do que você dar uma desculpa e falar assim, cara, tenho que acordar cedo amanhã por causa de umas coisas que eu preciso fazer, porque não sei o quê. Porque normalmente a desculpa que a gente dá é a desculpa que na verdade todo mundo tem. Todo mundo tem que acordar cedo. Todo mundo tem coisa para fazer. Todo mundo. E de repente a gente acha que todo mundo não tem as coisas que eu preciso fazer. Às vezes eu encontro jovens que eu marco horário com eles, aí eles chegam atrasados, não aparecem, eles vivem enrolados, parece um carretel. Jovens solteiros. Eles têm coragem de chegar para mim e falar assim, puxa, cara, tô corrido com as coisas da faculdade, tô corrido com as coisas não sei do que, não sei da onde. Fala, irmão, você não sabe o que é estar corrido, irmão. Corrida é quando você tiver 3 filhos, 1.500 metros de terreno para cortar grama. Quando você tiver problemas sérios entre membros da tua igreja, quando você tiver uma igreja para tocar, quando você tiver uma empresa para tocar, quando você tiver crise, que o financeiro da tua empresa liga e fala assim, então, acabou o dinheiro, como é que a gente faz? Aí você vai começar a ver o que problema você está tendo. A questão é que é muito feio, para de dar desculpa. Não use de um subterfúgio para você justificar uma coisa que não é justificável. Seja mais honesto. Só fala assim, não, eu não gosto de churrasco onde tem mais de 5 pessoas. Por quê? Porque a conversa fica muito fútil. Não gosto de churrasco porque lá vocês bebem demais, eu não vou lá. Então, nós precisamos de fato sermos verdadeiros. Então, primeiro, elimine o erro mortal da fofoca, do julgamento, elimine a negatividade, a murmuração, a desculpa. Número 6, dos 7 erros capitais da fala, exageros. Existem pessoas que os hiperlativos já perderam sentido. A gente chega para mim e fala assim, Cal, foi animal. E quando essa pessoa fala foi animal, fala nem foi. O cara já teve que usar um gatilho mental para tentar me convencer de uma coisa que, cara, era só se falar, é muito bom. Quando a gente vai lá é muito bom. Só que não, chega lá e fala assim, foi sensacional. E de repente tudo para essa pessoa é sensacional. Sensacional. Aí 3 coisas que essa pessoa falou sensacional, você fala assim, acho que para ela sensacional é outra coisa do que para mim. Porque para mim sensacional é uma coisa acima da média. Uma coisa extraordinária, ela precisa ser extraordinária. Ordinária e 2 vezes extraordinária. Tipo uma coisa assim, não, é descomunal. Então cuidado com os exageros na sua fala. Quando você é muito exagerado, isso soa como marqueteiro, isso soa como charlatanismo, isso soa como uma corrupção. Por quê? Porque você está usando a palavra errada para uma coisa certa. Então, número 6, exagero. O exagero prejudica a nossa linguagem. Manu está dizendo que a impressão que eu tenho é que quanto mais coisas temos para fazer, mais tempo achamos para fazer um monte de coisas, questões de prioridade. Eu diria assim, que quem é mais ocupado só comprova que é mais efetivo. Quanto mais desocupado eu percebo as pessoas, mais enroladas e lentas elas são para fazer coisa muito pequena. Aqui a Esther,
externizando. A Esther, ela fala a verdade, isso é um hábito brasileiro? Que europeus são mais diretos e honestos? Com certeza. Eu não diria nem europeus, eu diria assim que é uma diferença social de cultura de primeiro para terceiro mundo, para o mundo e o submundo. O submundo, as pessoas elas sofrem com rejeição. No país de terceiro mundo, de segundo mundo, as pessoas elas querem ser aceitas. Então, para ser aceita, eu faço de conta de uma coisa que não é verdade, eu não quero. Ah, você quer quer um cafezinho? Não, não, obrigado. Por quê? Porque na verdade ela está com medo de ser rejeitada. Vai que ela fala que ela quer o café e aí a pessoa fala, nossa, que folgada, ela quer o café. Ué, mas você que ofereceu o café. Você se ofende da pessoa ter dito sim para uma coisa que... E aí é muito brasileiro, né? O cara, ele ofereceu o café que ele não queria dar. Mas por educação, quer um café? Aí a pessoa fala, quero. Ele fala, ai droga, tem que fazer o café. Aí o outro fala, quer o café? Não, não, obrigado. Mas está morrendo de vontade de tomar o café. Então toma o café. Fala, não, poxa, obrigado. Vou aceitar esse cafezinho sim. Número 7. Dogmatismo. Confusão entre fatos e opiniões. Então fica aqui, 7 pecados capitais da fala. Hoje eu estou falando aqui como falar de uma maneira que as pessoas queiram te ouvir. Como se tornar interessante na maneira de falar. Tá? Então o número 7 é dogmatismo. Confusão entre fatos e opiniões. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa ajustar todos os dias. Você precisa ler a situação baseada no que aconteceu, não naquilo que você gostaria que tivesse acontecido. Você precisa ver uma situação sem tomar partido só porque é teu pai, sem tomar partido só porque é tua esposa. Às vezes eu vejo esposas defendendo seus maridos, comprando brigas, que na verdade ela perdeu a oportunidade de ter mudado o marido dela. Ela perdeu a oportunidade de... Porque assim, tem marido que é abusador com a esposa. Bem abusador. Não, porque lá em casa eu que mando, lá em casa é assim, porque eu sempre falo, porque eu não quero, eu não compro, não, isso eu não vou, não, para a Europa jamais, não, eu não gosto de avião, eu não gosto, beleza. Só que existe uma esposa debaixo desse cara que é refém dessa cabeça dura. Muitas mulheres são refém de uma cabeça dura. Aí quando essa cabeça dura encontra um cara que é mais forte do que ele, e aí esse cara começa a combater algumas ideias. Por exemplo, é muito comum eu encontrar pessoas que têm raiva de inglês. Não, para que inglês? Sou brasileiro, eu não preciso de inglês aqui no Brasil, porque não sei o quê, porque eu não sou americano, sou anti-americano. Aí eu falo assim, puxa vida, mas meus filhos não são índios para aprender a falar só uma língua. E outra, inglês não é do americano. O inglês é de Sydney, na Austrália, é da Nova Zelândia, é de Londres. O inglês é de várias outras nações. Você não precisa ser fã de americano e nem querer ficar indo morar nos Estados Unidos para você entender que você tem que falar inglês. Por que você tem que falar inglês? Porque você precisa se comunicar com o mundo. Não, mas eu moro no Brasil. Bem-vindo. Se você não fala inglês, 70% da vida você não aproveita. Por quê? Porque 70% do que realmente é bom na vida está em inglês. Existem artigos científicos muito importantes que eles chegam a levar 10 anos para chegar no Brasil em português. Aí no Brasil os caras, você viu que descobriram agora uma nova metodologia de não sei o que. Eles falam, não, você já tem 10 anos lá nos Estados Unidos. Cultura, cinema, música, artes, tecnologia, economia, finanças, 100% inglês. Quem fala inglês desfruta de pelo menos 70% a mais de vida. Antes não fazia sentido. Por quê? Porque eu não tinha internet, eu não tinha acesso à música, eu não tinha acesso à ciência, eu não tinha acesso a novas descobertas. Só que hoje, com o celularzinho na mão, você tem acesso a coisas extraordinárias só porque, nossa, eu li um artigo em inglês, eu pesquisei no Google em inglês e de repente no Google em inglês aparece triplo de coisa que você nunca imaginou que aparecesse. Aí você encontra um cara e fala assim, não, mas é coisa de playboy. Não, é você que é um sub-humano. Você que se sente pobre e atribui
que o cara ele é playboy só porque ele fala inglês. Mas na verdade você não está dizendo que ele é mais rico porque ele fala inglês. Você só está mostrando o quão pobre você é de se sentir ofendido que o cara fala inglês. Eu falar inglês com meus filhos, eu percebo que eu agrido algumas pessoas no restaurante. Chego no restaurante, o garçom tá ali servindo a gente, pá, e de repente ele para e olha e fala assim: meu Deus, eu não falo nem português direito, essas crianças já falam com 2 anos inglês. Por quê? Porque ele se sente mais agredido no que ele não sabe do que ele se sentir feliz com o meu filho de 2 anos que sabe. Ele não tá nem aí que o meu filho sabe. Só que ele simplesmente foi confrontado num campo onde ele falou: opa, achei minha fronteira, minha limitação. Existem algumas mulheres que elas nunca vão corrigir os maridos, nunca vão vencer o marido no argumento. Só que essas mulheres, elas perdem a oportunidade porque quando o marido encontra um amigo num churrasco, encontra alguém que tem um argumento maior que eles, ela cai na besteira de querer ficar defendendo o marido dela. Eu olho algumas mulheres assim, ó, porque eu saio às vezes no tapa com alguns maridos, e a mulher ela compra briga e começa a questionar, não, porque como se o marido dela estivesse perdendo uma discussão. Mas no fundo ela não deixa o marido dela ser promovido. Ela não olha pro marido dela e fala: vai, bobo, vai, ué, não era você que era o bambambam, bonzão? E é normal, você ver quantos maridos que são machão dentro de casa. Mas fora de casa eles são cordeirinho, são boca mole, eles não sabem pedir desconto no restaurante, eles não têm coragem de brigar por um produto que eles compraram e veio com defeito. Mas dentro de casa não, dentro de casa eu sei, dentro de casa eu posso, dentro de casa eu decido. Na verdade, não tome partido só porque é tua esposa, só porque é teu filho. Não. Seja mais honesto com a circunstância, com a situação. Se a situação, teu filho ele foi o vilão da história, deixa as pessoas recriminarem teu filho como vilão. Deixa o teu filho ser: opa, tem um mundo aqui. Me pegaram, me flagraram. Eu às vezes chamo a atenção de algumas crianças e eu percebo que os pais não gostam. Por quê? Porque os pais eles não estão interessados no que a criança deveria aprender de certo. Eles estão interessados na reputação que meu filho foi exposto. E aí você está criando uma bomba relógio dentro da tua casa. Porque o filho que você não corrige na infância é o problema social que você vai ter que carregar na fase adulta. Então a gente precisa diminuir a confusão entre fatos e opiniões. Não, é isso que aconteceu, é isso que aconteceu. É isso aí, filho, vai ter que aprender. É isso aí, filho. Escute bem o que ele falou. Você está equivocado, filho. Então, tá aqui, para iniciar hoje, como falar de uma maneira que as pessoas queiram te ouvir, 7 pecados capitais. Não fofoque. Elimina o julgamento da sua fala. Elimina a negatividade da sua fala. Elimine a murmuração, a reclamação. Por mais real e verdadeira que ela seja, segura ela para você. Sabe carro velho? Que o cara sempre anda amaldiçoando o carro velho. Irmão, só entenda que o carro é velho. Não precisa ficar sempre lembrando que a porta não funciona, que tá com a vela queimada, que tá com o carburador entupido. Tem pessoas que parece que elas se sentem tão humilhadas no que elas têm, no que elas fazem, que parece que elas murmuram na tentativa de justificar o que está acontecendo. Não, é que esse carro aqui já Não murmure. Teu carro é velho? Só fica quietinho usando o carrinho velho, dando carona para quem não tem carro. Isso, ninguém perguntou se é velho. Só que parece que a pessoa ela já vai assim, tipo, preciso justificar, preciso falar. Desculpas, terrível. Desculpas, terrível, elimine. Exageros, cuidado com os exageros, prejudicam muito a nossa linguagem. E em último lugar, dogmatismo. Não crie confusões entre fatos e opiniões. Tenha uma leitura apurada sobre uma circunstância e seja imparcial na sua leitura.
Haja pelo princípio do que é justo e o que é injusto. Ó, isso é injusto. Se é injusto, é injusto. Não interessa se foi com minha esposa. Não interessa se foi com meu filho. Não interessa se foi com alguém que eu amo muito. É injusto. E aí você olha para tua esposa e fala, não, amor, é injusto. Você não pode agir assim. Você não pode falar assim com o garçom, amor. Não, mas é minha esposa. Minha esposa não. Não fala assim no meu filho. Não fala... Ei, não é o teu filho, é a tua esposa. É o princípio que está sendo infringido ou não. Fique sempre do lado do princípio. Porque aí teu filho vai olhar e falar, oxa, meu pai é um cara que sempre valoriza princípio. Aí teu filho vai crescer, ele vai falar, opa, eu vou sempre valorizar princípio também. E aí você não precisa mais educar teu filho, porque ele já viu como que você faz. Ele já viu como que você, no fim da confusão, ele já percebeu aonde que você se posiciona. Você se posiciona sempre no princípio. Então, se posicione no princípio. Se posicione no princípio. Mesmo que isso envolve, talvez está contra quem você ama. Está contra o teu pastor, que é teu herói. E daí? Mas se teu pastor falhou, se teu pastor está vacilando, contrariar ele não significa que você não ama ele. Não significa que você contrariar ele, talvez é o momento que você está naquilo, evoluindo ele, tá? Exortando ele. Então agora quero dizer o seguinte: 4 fundamentos HAIL de uma comunicação real. 4 fundamentos, e aqui significa H-A-I-L, HAIL. 4 fundamentos de uma comunicação real. Primeiro fundamento é honestidade. Honestidade é um fundamento de uma comunicação real. Você sabe muito bem quando alguém não está sendo honesto falando. Quando alguém está falando, eu costumo dizer assim, ó, você pode falar daqui, ou você pode falar daqui, né? Você precisa falar daqui. Essa é a diferença entre 2 pregadores pregando o mesmo salmo, Salmo 23. De repente o cara não está pregando e é uma eloquência, usa figuras verbais, usa PowerPoint, aí o cara coloca ali em cena, grita, chama 2 voluntários na frente, pede para carregar ele, faz a encenação e no final você fala, legal. Aí entra um outro cara que não usa nada. Só que as palavras dele são palavras do ventre, são palavras de paixão. São palavras que ele está falando sobre si, ele não está contando a história dos outros. E aí essa honestidade, ela traz clareza. Esse cara, ele fala sem contornos, sem ficar dando voltas. A nossa linguagem, tudo que você precisa falar, precisa ser falado a partir de você. Ah, mas é que fulano fala, porque o Bill Johnson fala, porque o John Piper fala, porque o Luiz Hermínio sempre fala, e no final das contas você está falando sempre daqui, ó. E aí você se torna mais um repetidor do que um modem roteador. Você precisa aprender a ser roteador. Por quê? Porque você precisa se responsabilizar pelo que se falou. Existem alguns pregadores que falam assim, não, porque o Luiz Hermínio sempre fala, porque o fulano sempre fala. Normalmente esses pregadores, a gente como pregador, a gente sempre escuta as mesmas pessoas. E aí eu escuto esse cara sempre citando, não sei se é por culpa, se é por... Não, porque o Pio sempre fala, porque o fulano sempre fala. Daí chega uma hora que dá vontade de falar assim, ô irmão, chama o Luiz Hermínio para pregar aqui. Porque cada terceira frase que você fala, o Luiz Hermínio sempre fala. O Bill Johnson sempre fala, chama o Bill Johnson para pregar aqui. Aí você percebe que na verdade não tem honestidade naquilo que está sendo falado. Por quê? Porque aquilo ali está sendo um recorte e cola, copia e cola. Ah, Cal, então você só fala coisa de você, você não fala coisa de ninguém. Eu falo coisa dos outros. Só a diferença é que eu primeiro consumo aquilo, o que eu escuto. Como é que funciona no corpo biológico? Você come, quando você come uma maçã, aquela maçã ela vai para o teu estômago, do estômago entra em processo digestivo, do processo digestivo aquilo ali vai a vitamina, o mineral, a gordura, o carboidrato e aí é metabolizado. Guarde isso, essa palavra aqui, ó, metabolizado. Quando o alimento ele passou pelo processo de metabólico, isso terminou numa energia. E agora você tem energia para viver. Você tem energia para correr. E agora aquela energia não é mais maçã. Ah, tem que comer maçã para dar energia. Não.
Porque o fim é sempre energia. Feijão dá energia, maçã dá energia, carne dá energia, iogurte dá energia, mas o fim é energia, só que o princípio é uma matéria-prima. Quando você escuta um pregador, quando você me escuta aqui nas minhas lives, você primeiro precisa consumir aquilo, mas deixar isso metabolizar dentro de você. Quando isso metabolizou dentro de você, isso termina em energia. Quando você for falar, ninguém sabe identificar de onde que veio isso. Quem está falando isso? Você não fica vendo assim, tipo, nossa, isso aí é a frase pronta do Vitor Azevedo. Ó, isso aí é a frase pronta do Cal. Não, isso aí é a frase... Porque chega um ponto que as pessoas, elas não metabolizam e aí elas simplesmente jogam. Qual o problema de você ficar repetindo a frase dos outros? O problema é que essa frase não é tua. Quando alguém for te questionar dela, você vai passar vergonha. Porque você não sabe explicar, você não sabe esclarecer, você não sabe defender uma frase. Por quê? Porque você é um repetidor. Entenda, você não foi criado para ser um repetidor de ninguém. Você não é um papagaio que fica repetindo o que os outros falam. Você precisa falar a partir de você. Aquilo que Deus te falou, a partir do que você ouviu dos outros. Você escuta um pregador aqui, um livro lá, um audiobook aqui. Mas deixa tudo isso primeiro metabolizar em você. E aí depois do processo metabólico intelectual, quando você falar, são palavras tuas. São palavras originais, são palavras que você sabe o que está falando. São palavras que você não precisa ficar decorando nada de ninguém. Por quê? Porque você sabe esclarecer. Eu tenho um exercício que eu faço que raramente eu preparo uma mensagem. Raramente, quase nunca. Eu coloco ela no papel, tem uns esbocinhos. Só que esses esbocinhos, às vezes eu faço domingo de manhã para pregar domingo à tarde. Eu só ponho no papel para organizar as ideias e os textos bíblicos que eu vou falar na ordem que eu preciso falar. Mas uma coisa eu aprendi, o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Ponto final. Cuide para ter coisas boas dentro de você. Cuide para ter um tesouro glorioso dentro de você. Quando você tem um tesouro dentro de você, a hora que alguém abrir, qualquer momento, sai pérola, sai virtude, sai ouro, sai prata, sai um colar, sai um diamante. Por quê? Porque você já tinha isso antes, muito antes. Mas metabolize. Permita com que aquilo que você escuta seja metabolizado. Número 2. Segundo fundamento de uma comunicação real. Primeiro é a honestidade. Segundo é autenticidade. Autenticidade é o seguinte: não seja ninguém menos do que você mesmo. Eu gosto que, na verdade, de todos os meus defeitos, existe uma qualidade que as pessoas sempre atribuem a mim. Cal, você é um cara autêntico. Você é um cara legítimo. E claro, quem conhece meu pai sabe que eu não conseguiria ser diferente porque não tinha como. Só que qual que é o problema de ser autêntico? Que algumas pessoas não vão te considerar se você for autêntico. Na tentativa de a gente ser aceito por todo mundo, a gente consegue não ser tão autêntico. A vida, ela te proíbe de ser autêntico. Existem as duas pessoas mais autênticos que existem são as crianças e os loucos. O problema é que as crianças, os loucos a gente interna e as crianças a gente educa. Duas pessoas mais autênticas que existem no mundo são os loucos e as crianças. O problema é que os loucos a gente interna e as crianças a gente educa. Educação, ela pode tirar a sua legitimidade. A educação, ela tira a sua autenticidade. A educação ensina a gente a ser concera. Ser sincero é ser sincera. Ser não sincero é ser concera. Então a gente veste máscaras. E aí a gente faz que tá tudo bem quando não tá bem. A gente faz que tá tudo em dia quando a gente está devendo para todo mundo. A gente sustenta o status. Por quê? Porque você não é legítimo. Então, se você não é legítimo, o status conta para você. Só quando nós somos verdadeiros, legítimos, nós começamos a viver uma vida sem status.
no status. No status. Por quê? Porque você não precisa de status onde você tem uma vida de verdade. A tua vida de verdade é o teu status. Qual que é o status hoje? O status hoje é precisando de dinheiro. Qual que é o status de amanhã? O status de amanhã é feliz porque eu tenho tudo que eu preciso. A sua realidade precisa ser o seu status. Nós precisamos ter uma vida onde eu sou recebido pelo que eu sou. Se as pessoas não me recebem pelo que eu sou, eu estou no lugar errado, eu não devia estar ali. Eu estou com pessoas mentirosas, estou com pessoas fakes. Se eu preciso negar quem eu sou para ser aceito por alguém, esse alguém é de mentira. Por isso que nós precisamos ser autênticos. Nossa, calma, mas se eu for autêntico, ninguém me aguenta. Bem-vindo à vida, você vai ter que mudar. Ser autêntico não é você ser refém de uma maneira de ser que você acha que não precisa mudar. Não. É na minha autenticidade que eu identifico. Eu me enxergo e falo, opa, estou sendo muito grosso. Estou sendo muito minimalista. Estou sendo muito simplista. Enquanto você não for legítimo, autêntico, você nunca vai saber que ajustes você precisa ter. Nós não vamos saber aonde melhorar na vida se eu não sei aonde eu sou autêntico. Porque aí você começa a ter uma confusão mental que nem você sabe direito quem você é. Quando você vai na igreja, você é santa, puritana, linda, maravilhosa, amém, glória a Deus, tem cara de aleluia. E de repente chamam você para um baile de formatura lá da turma de medicina. E aí quando você olha, você tá com um decote desse tamanho, você tá com um salto desse tamanho, você tá com uma saia dessa cintura, daí você olha e fala, ei, por quê? Porque você não está sendo legítima. Você olha e fala, não, nesses bailes aí todo mundo tem que ir arrasando. Ei, mas eu não preciso arrasar nada. Eu arraso quando estou lá no culto. Eu arraso quando estou vestido de uma roupa comum, uma roupa que eu me sinto confortável. Existem pessoas que elas não percebem, mas o excesso é uma falta. Todo excesso é uma falta. Pessoas que falam demais estão compensando uma falta. Pessoas que querem exibir dinheiro demais estão compensando uma falta. Pessoas que se afirmam demais estão confessando uma falta. Pessoas que tentam postar o dia inteiro as crianças, a esposa, a fotinha perfeita, da família perfeita, mostrando, pintando um quadro, está revelando uma falta. Eu te pergunto, o que te falta? O que falta que você tenta projetar um excesso? Que você quer por toda a lei que as pessoas interpretem assim ou assado. Então, guarde isso. Primeiro fundamento de uma comunicação real, honestidade. Seja claro e direto. Segundo, autenticidade. Seja ninguém menos que você. Por pior que isso te custe. Às vezes te custa muito. Mas entre isso ou ficar dançando a música do baile dos outros, prefira ser você. Número 3, integridade. Seja aquilo que as suas palavras estão dizendo. A integridade é o princípio da autoridade. A integridade é o lugar mais seguro da Terra. Todo ser humano está buscando um lugar de segurança. Você sai de casa, do caminho de casa até o ponto de ônibus, você vai apreensivo. Aí você chega no ponto de ônibus, você entra no ônibus, quando você entra no ônibus, você fala assim, ufa, tô seguro, tô um pouco seguro. Aí você tem que descer do ônibus de novo. Desceu do ônibus, você já tá apreensivo de novo. E aí a gente... Ixi, falta um minuto aqui, vai cair a minha live, eu vou derrubar minha live, e aí eu volto para a segunda parte dessa live, tá? Eu tô falando sobre 4 fundamentos de uma comunicação real. Primeiro foi honestidade, autenticidade, e agora eu vou falar sobre integridade e amor, tá bom? Já volto aqui, voltem comigo, tá bom?